E vamos para mais um vídeo respondendo os comentários que vocês deixam aqui no canal. Lembrando que eu leio todos e respondo todo mundo, então deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, sugestão, feedback, crítica, pergunta também sobre as análises e vídeos que a gente traz aqui no canal, que eu vou responder todos e alguns eu vou selecionar para responder aqui em vídeo, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Bom, pessoal, a primeira pergunta, na verdade comentário que eu vou responder é de uma conta aqui com código, né? E fiz um vídeo, né? Um shorts falando da queda nas ações da Magazine Luiza. E uma pessoa comentou, né? Eita, agora faz o L. Sempre foi puxa-saco do PT. Oportunidade de quebrar. Então, vou responder isso aqui porque tem muita gente que comenta sobre a posição política da dona Magalu, que é conselheira da Magazine Luiza. E sempre, não tanto aqui no YouTube, mas nas minhas outras redes, comentam demais isso do faz o L, né? E tô quase que torcendo para a empresa quebrar, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que tem que tentar separar a questão política da nossa vida de investidor, tá? Eu sei que é difícil, mas isso vai acabar te atrapalhando, você vai deixar de ganhar dinheiro ou você vai acabar perdendo dinheiro. Isso a gente viu muito claramente no ano passado com a alta absurda nas ações da Petrobras, que praticamente carregaram o Ibov, e quem ficou de fora da Petro ou de fora de estatais ou de fora do Ibov porque acreditava ali internamente que por algum motivo o Lula ou o PT seriam ruins para a bolsa aqui no Brasil, acabaram deixando de ganhar dinheiro, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Quem me acompanha em outras redes sociais que eu falo mais da minha opinião pessoal sabe o que eu acho desse governo, mas não mudou nada na minha visão de investidor, né? Não mudou nada na minha estratégia de investidor ser esse governo ou se fosse qualquer outro governo, tá? Então tem que tomar esse cuidado. A segunda coisa que eu queria comentar é especificamente sobre a Magazine Luiza, que eu vejo muita gente falando isso, é que me parece que as pessoas estão buscando motivo para justificar a queda nas ações. Muita gente perdeu dinheiro com a Magazine Luiza, muita gente comprou na alta, muita gente comprou quando a Magazine Luiza estava fazendo estratégias de investimento que, na minha visão, não eram muito acertadas. E aí eu acho que, como as ações caíram, essas pessoas estão buscando alguma coisa para culpar, ao invés de olhar para si mesmas e tentar entender o que foi que na análise delas foi mal feito, digamos assim, para poder pensar, aceitar isso e evoluir. Então, para mim, parece mais um bode expiatório ficar colocando essa coisa política. Por que eu falo isso? Primeiro, a dona Magalu, que é esse grande nome que aparece nas manchetes, né, com notícias como ela vai fazer parte do Conselho Econômico do Lula, outros comentários que ela já fez sobre a visão política dela. Se a gente parar para pensar, hoje ela não toca a Magalu, ela é a conselheira presidente do conselho, ela é uma das controladoras, mas hoje, falando em conselho, a Magalu tem praticamente um conselho completamente independente, tirando o presidente e vice-presidente, é todo mundo ali praticamente independente. Tem ali membros da família na gestão, na diretoria, mas é uma diretoria também muito independente. Então, assim, não é a dona Magalu que está dizendo para onde a Magalu vai andar. Lógico, o presidente tem bastante influência, mas se esse monte de conselheiro aqui independente vetar alguma coisa lá interna, não passa, entendeu? Tem mais de 40% de ações na mão de fundos e outros investidores que não são da família Magalu, da família Trajano, na verdade. Então, assim, não seria só esse motivo, tá? E se isso aqui é motivo, né? Se fazer o L, se gostar do PT ou ser mais de esquerda fosse motivo para fazer as ações caírem ou não performarem tão bem, ou a empresa ir mal, o que explicaria o Itaú ir tão bem aqui no Brasil? Porque o Itaú, se a gente olhar, né, a filha dele recentemente foi uma das maiores doadoras individuais da campanha do PT, da campanha do Lula. O Itaú, ele historicamente sempre financiou ali políticos, né, e principalmente políticos mais à esquerda, PSOL, PT. A gente tem aqui no Brasil também o André Esteves, que ele é o CEO, presidente do BTG Pactual. Esse a gente sabe que ele joga e pro lado que estiver vencendo, então quando foi percebido ali que o Lula ia ganhar as eleições, ele já estava aproximando do Lula e continua sendo uma empresa que ganha muito dinheiro. Itaú ganha muito dinheiro, lucra bilhões, o lucro cresce, as ações vão bem. Por que é então que a Magalu ficou com esse estigma? É porque as ações caíram, muita gente está chateada com isso e aí tá buscando esse bode expiatório, tá buscando alguma coisa para botar a culpa. Então, a dica que eu dou para vocês, ou para quem tá com esse sentimento com a Magalu, vende, né? Assim, se você achar que realmente não tem mais sentido, que não vai voltar, que os funcionamentos mudaram, faça essa análise, entenda onde foi que você analisou errado e vende, bota uma pedra por cima e aloca esse dinheiro em outra coisa, porque senão você vai ficar
investindo para se estressar, investindo para ficar com essa amargura na sua vida, eu acho que não compensa. Então, primeira pergunta, primeiro comentário do dia aqui respondido, vamos pro próximo. O próximo comentário aqui é também de não sei se é o nome dessa pessoa, né, mas é um vídeo que eu fiz comentando sobre os resultados da CBA, que eu achei bem medianos, né, bem mistos. E uma pessoa comentou, né, às vezes o mercado está enxergando o que você não está vendo. Quando ela entregar bons resultados, aí sim que o preço vai começar a cair. São empresas cíclicas, né? Então, falando que as ações da Companhia Brasileira do Alumínio subiram esse ano, e eu sou um pouco cético em relação ao investimento em CBA, tá? E eu respondo até aqui para ele, né, que não tem nada que a gente não esteja vendo, não tem nenhum segredo. As ações de commodities tendem a seguir de uma forma muito próxima a volatilidade daquele ativo que elas produzem, daquela commodity que elas produzem. No caso da Companhia Brasileira do Alumínio, ela produz alumínio, então as ações acompanham bastante o preço do alumínio. Então, se a gente pega aqui em 2024, né, que eu acho que é o período que ele está falando, as ações da CBA subiram realmente 37%, e o alumínio em reais subiu 22%, sem contar que a CBA pode ter um ganho, né? Quanto maior o preço do alumínio, maior o EBITDA, maior o lucro. Então, a tendência é que ela suba mais mesmo em momentos positivos. Então, não tem nenhum segredo, não tem nada que a gente não esteja vendo, que o mercado não esteja vendo. Todo mundo sabe isso daqui para toda empresa de commodity. Qual que é o meu problema com a CBA? Por que eu não gosto tanto da tese da empresa pensando a longo prazo? A CBA, ela é uma empresa de commodity, então a gente tem que acompanhar como que ela funciona nos ciclos, né? E a gente está num ciclo muito positivo do preço do alumínio, ainda está a preços acima da média histórica, e mesmo assim, o que eu costumo falar é que a empresa tem um resultado bem fraco, né? Se a gente pega aqui o preço do alumínio, esse gráfico aqui acima em laranja, é o preço do alumínio. Hoje está mais ou menos em R$ 2.700, né? Mas a gente consegue ver aqui que ela tem um resultado bacana quando está nesses níveis bem altos. Aqui, por exemplo, no ano passado, quando estava aqui perto de 3.500, ela estava dando um EBITDA anual legal, nos últimos 12 meses legal, né? 500 milhões, 600 milhões. Mas bastou cair aqui 30%, 40% que a empresa passou para EBITDA negativo nos trimestres seguintes. E esse nível aqui de 2.600, 2.400 ainda é um nível alto. Então a gente tem que buscar investir em empresas de commodity que elas aguentam um tranco maior, porque se o preço do alumínio... Eu não coloquei aqui, mas vamos tentar abrir aqui rapidamente o preço do alumínio histórico, né? Para vocês terem uma ideia. Se o preço do alumínio ele estava transitando aqui, ó, em máximas históricas, e se ele voltar para esse preço aqui de 2013, 14, o que acontece? 1.900, 1.700, para onde que vai o lucro, o EBITDA, o resultado operacional, o caixa da CBA? Então me parece ser uma empresa que no melhor momento ela tá lucrando um pouco, no momento um pouco otimista ela quase não lucra, e no momento negativo ela perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então se a gente volta lá, a gente consegue ver aqui que ela deu prejuízo aqui operacional, EBITDA, repetindo, em patamares historicamente ainda acima da média. Por isso que eu não gosto muito do case para longo prazo. Se o alumínio continuar subindo, passar de 2.700, for para 3, for para 4, ela vai com certeza ganhar muito dinheiro. Agora a minha pergunta é, e se voltar para esse momento mais negativo, de 2.000, que seja 2.100, né, que já é um pouquinho, não está muito difícil de ir para 2.100. Eu acho que já complica bastante a vida da empresa. Então, na minha visão, a gente tem que investir em empresas de commodity, por exemplo, como a PetroRio. Eu falo bastante aqui no canal, mas poderia ter trazido aqui a Petrobras ou talvez alguma outra. Aqui a gente consegue ver o EBITDA da PetroRio crescendo nesses últimos anos. Lógico que teve aumento de produção, mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse gráfico aqui, essa linha, esse outro gráfico vermelhinho que está aqui no meio, é o preço do petróleo. Então vejam que como o petróleo saiu lá de 126, quase 130 dólares, o Brent futuro de petróleo, e caiu aqui para... Deixa eu ver aqui o ponto mínimo, né? Caiu para 70, então uma queda de 40%, parecida com quanto que caiu lá o alumínio para a CBA. E a Prio continua lucrativa, continua dando EBITDA, o EBITDA dela pode até reduzir, mas ela continua lucrativa. Se a gente pega aqui a Petrobras, vocês vão ver também que o EBITDA dela vem caindo porque o preço do petróleo está longe das máximas históricas, mas mesmo assim ela continua, principalmente quando a gente pega a operação só de petróleo, ela continua lucrativa. É esse tipo de empresa que a gente tem que investir. Se eu pegar aqui a celulose e colocar a Klabin no gráfico, vocês vão ver o mesmo efeito. A celulose vai cair 20, 30, 40, 5% e a Klabin vai continuar lucrativa. A CBA, a gente ainda não viu ela passando por um momento de alumínio ali próximo a sei lá, 1.900, 2.000. A gente não viu isso ainda. Foi lá em 2012, a última vez que isso aconteceu, em 2015, ela não era listada.
Então, assim, eu primeiro acho que talvez esperaria isso aqui acontecer para poder investir na empresa, tá? Mas, respondendo aqui novamente, não tem nada que o mercado não saiba. Se o alumínio subir, CBA vai subir. Se o alumínio cair, as ações vão cair. E agora, passando para a última resposta, na verdade, um pedido aqui, né? Uma pessoa que comentou. Faz análise das ações da SLNA. Você acha que tem chance de falir? Eu não conhecia essa empresa, tá? Então fui atrás para entender o que é. E basicamente ela é, como diz aqui a Bloomberg, uma rede de hospedagem para millennials e geração Z. E ela fez IPO lá em 2022. Era uma SPAC, então nem todo mundo conseguia investir. Por isso que se você vai no Google, você vê que as ações meio que não oscilam, né? Não tinha ninguém comprando e vendendo. Fez o IPO, as ações subiram 300% no dia, naquela época que tava uma loucura de IPO de SPAC. E desde então as ações caíram em 99%. Se a gente pega só nos últimos 12 meses, caiu 90%. Então a dúvida dele se pode falir ou se tem chance de falir. Para dar uma resposta mais concreta, eu teria que ter feito uma análise mais profunda. Mas infelizmente a gente não pode ficar analisando todas as empresas que pedem aqui de uma forma muito profunda, porque principalmente essas empresas que não têm tanto interesse, né? Se eu trago um vídeo, infelizmente muita gente não vai clicar, não vai assistir. Então a gente tem que sempre prezar por aquelas que o pessoal mais se interessa. E também análises mais profundas nesse nível aqui, para decidir se pode falir ou não, a gente faz para os nossos assinantes, né? Mas olhando assim de uma forma bem breve por cima, respondendo a esse comentário, a chance de falir, talvez não, né? E eu acho que falir não é o problema, tá? É uma rede de hospedagem e a gente sabe o quanto que a hospedagem sofreu. Então, na apresentação da companhia, ela traz esse histórico, que ela cresceu bastante entre 2014 e 2020. Veio o C19 ali, impactou bastante, então ela passou 2 anos sofrendo. A gente sabe que isso aconteceu em todo o setor de hotelaria no mundo todo, até os FIIs aqui no Brasil, CVC, tudo que tem a ver com turismo e viagem sofreu muito. Se listou lá na Nasdaq em 2022 e ano de 2023 e 2024 é reestruturação. Então, melhorar o operacional e redução de dívida. E é aqui que está o problema na minha visão. Porque quando a gente vai olhar os números operacionais dessa empresa, e novamente, eu não olhei profundamente, eu olhei o que tem no release, não posso me aprofundar nessa empresa, mas olhando rapidamente por cima, eu não gostei do que eu vi, tá? São números muito pequenos, tá? Talvez são condizentes com quanto ela vale hoje, mas jamais condizentes com quanto ela chegou a valer. A ocupação é baixíssima, então assim, é muito difícil você ter uma operação de hospedagem com uma ocupação de 51% e conseguir ser rentável. E essa Celina Hospitality, ela trabalha de parceria com as locações, né? Então ela aluga, né, o lugar para ela poder fazer uma experiência diferente, para ela poder construir ali em volta, né, para poder fazer uma pequena reforma, para deixar o lugar mais agradável, para atingir a geração Z, os millennials. Diferente do Airbnb, né? O Airbnb, por exemplo, ele é só intermediador, então esse custo para ele já não cabe. Para a Celina acaba cabendo, né? Então ela tem uma margem baixíssima, tá dando EBITDA negativo, ajustado, tá dando EBITDA negativo ajustado, mas o problema é a ocupação. A receita já não tá crescendo tão forte, então é mais um daqueles casos de crescimento que parou de crescer. A ocupação vem melhorando, mas eu não sei dizer qual seria a ocupação ótima, mas metade das locações estando alugadas, com certeza não é o ideal, tá? Ela vem melhorando o operacional, vem reduzindo o prejuízo operacional, vem aumentando ali a geração de caixa livre operacional também, mas é pouquíssimo. 3,4 milhões de caixa operacional não vai salvar a vida dessa empresa. Só passando aqui rapidamente, né? Qual que é o maior problema aqui dessa Celina? São os números, a operação não parece ser boa, não parece se sustentar. Então ela tem, por exemplo, em 2022, 183 milhões de receita, um crescimento até que forte frente ao ano passado, ainda estava numa expansão, mas os custos são já maiores do que a receita, principalmente o custo de funcionário. Ela 95, metade da receita é só pagamento de funcionário, sem contar os custos, e ainda tem que sobrar dinheiro para marketing, a parte legal, TI, seguro que ela tem que pagar, porque ela também faz as parcerias ali com as locações. Então ela já dá prejuízo operacional. É muito difícil ela conseguir se livrar disso. Lembrando que é uma empresa que, se a gente olha aqui o balanço dela e ver a dívida total, ela tá com 700 milhões de dívida total. Como que ela vai pagar essa dívida gerando 3 milhões de caixa operacional em 6 meses? Mesmo que esses números estejam ruins ali por uma questão da crise, etc. Se a gente vê aqui nos números de cash flow, a gente consegue ver que o cash flow operacional dela nos últimos anos foi até negativo. Então, assim, é uma situação difícil, né? Eu sempre falo aqui, pessoal, que falir não é o problema, né? Falir, eu acho que ela não vai falir, mas ela provavelmente pode fazer emissões de ações e aí dilui os sócios.
e uma emissão de ação depois de uma queda de 90% vai diluir demais os sócios. Hoje ela só vale 43 milhões, uma microcap. Então assim, pessoal, evitem esse tipo de empresa, tá? Isso aqui é aposta, sabe? Bolsa não é cassino. Você pode até gostar dessa empresa, você pode analisar ela profundamente e investir, mas você tem que primeiro fazer isso, ver se os fundamentos fazem sentido. E não, que é o que eu acho que deve estar acontecendo, você viu que caiu 90%, deve ter alguém falando que isso aqui tem chance de subir, e aí você quer saber para comprar antes de todo mundo. Então, evite fazer isso, espera a empresa dar um ano de resultado de caixa, pelo menos operacional, positivo, que ela ainda não deu. Espera pelo menos ela ter dinheiro para conseguir pagar o serviço da dívida, e aí as ações vão ter subido 200%, você vai perder a primeira pernada, mas pelo menos você evita de comprar de pegar uma faca caindo. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos. Também deixem um like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.